parts of speech, nós vamos ver agora as prepositions. Preposition geralmente ocorre antes de um noun ou pronoun. As prepositions indicam lugares, tempo, intensidade, né? As mais comuns, eu trouxe alguns exemplos aqui nessa nuvem de palavras, que é in, from, for, on, off, under, by, at, with e over. Ok? Eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco sobre esse vocabulário. Eu sei que essa aula eu estou dando bastante tarefinha para vocês, mas eu acredito que vai ser válida esse estudo. O estudo de Parts of Speech é bem interessante porque ele amplia muito o vocabulário. Podem ir com calma, estudando com calma a matéria, né? Cada classe de palavra. Mas é muito importante que vocês se empenhem na descoberta do vocabulário, na ampliação do vocabulário, porque é só assim que a gente realmente aprende um idioma, né? Eu costumo brincar que a gente não nasce sabendo falar português. A gente leva aí uns 3 a 4 anos para ter um vocabulário bastante amplo. E ainda assim nós vamos adquirir um vocabulário avançado lá pelos 12, 13 anos de idade, se a gente gostar de ler. Porque senão, às vezes, está na idade adulta e ainda não sabe muita coisa. Então, tenham calma na questão do estudo do inglês com relação à ampliação do vocabulário. Vamos aprendendo as estruturas, né, do idioma. E o vocabulário vocês vão ampliando aos poucos, ok? Até porque, em razão da dinâmica do curso, do tempo de aula que nós temos, a gente não dispõe de tanto tempo para ampliar tanto assim nas aulas em vídeo. Mas em casa, no autoestudo, né, é preciso que vocês se empenhem. Então, um exemplo aqui de preposition. I was born in 1985. Eu nasci em 1985, on April 22nd. Em 22 de abril. Okay? Essa informação é verdadeira, por favor, não calcule a idade. I was born in 1985 on April. Acho que as preposições mais utilizadas e que causam mais confusão no falante de língua portuguesa in, on e at. Porque são preposições geralmente utilizadas antes de datas ou lugares. E elas causam um pouco de confusão. O que eu posso especificar maior é que in vai vir antes de anos e on antes de meses. Mas eu também vou usar in quando eu quero me referir quando eu estou me referindo a local para dentro de alguma coisa, enquanto on é sobre alguma coisa, sobre tocando a superfície. E at eu vou usar traduzindo pela preposição em, ok? Quando eu estou em algum lugar, ok? O on significa que eu também estou em algum lugar e o in também. Quando eu vou traduzir, elas são muito semelhantes. Com a diferença que o in geralmente ele é utilizado para quando eu estou dentro de um lugar. I am in the movies. Eu estou dentro do cinema, ok? Dentro do filme, na verdade, ok? I am at the movies. Eu estou no cinema, ok? E o at e o on vai mais mesmo da prática de quando a gente usa, mas via de regra, o on é quando eu estou sobre o lugar e o at eu estou no lugar, ok? Seguindo, vamos para as exclamations ou interjeições, ok? São onomatopeias, mais utilizadas em falas e textos coloquiais e demonstram sentimentos de dor, raiva e alegria, ou outros sentimentos. Exemplos de exclamation. Ouch! This hurts. Ouch! Significa ai. Em inglês, a gente não fala ai. Quando você machuca, você dá uma topada no pé e machuca, você não vai gritar ai, porque ninguém vai entender nada. Vão achar que você está usando o pronome eu, né? Eu falo, eu? O que tem você? Então, em inglês, I se fala ouch. Sério, é estranho pra nós, mas é assim que fala. Ouch. Phew, that was close. Significa ufa. Ufa, em inglês, nós usamos phew, ok? Como se eu estivesse dando uma respirada e uma aliviada. That was close. Essa foi perto. E wow, essa interjeição é muito conhecida, inclusive traduzida para o português como uau, né? Wow, what a beautiful painting. Nossa, que pintura bonita, ok? Então, são alguns exemplos de exclamation. Nós temos alguns outros que ao longo do curso nós podemos ir conhecendo conforme nós vamos ler textos, mas essas são bem conhecidas, ok? Seguindo, próxima classe de palavras, pronouns. Sobre essa classe de palavras, eu também adianto que na próxima aula nós vamos ver bastante sobre os pronouns, principalmente sobre a referência pronominal numa frase, né? Quando ele substitui um substantivo, como eu vou usá-lo
né, como fazer essa referência corretamente, sem tornar um texto ambíguo, né? Mas, tratando de forma mais ampla sobre os pronouns, eles são palavras que substituem os nouns, os substantivos, que forem mencionados em uma frase anteriormente ou que ainda serão mencionados. Exemplos. She was very important to me. She é um pronome, né? Está substituindo o nome de uma pessoa, né? My mother, who was born in 1961, is now on Facebook. Minha mãe, que nasceu em 61, agora está no Facebook. Todo mundo agora está nas redes sociais, né? Então, my mom, who was born in 1961. Who é um pronome que significa quem, ok? Então, no caso aqui, está substituindo por que, né? Por causa, na questão da tradução, mas significa quem. Os principais pronouns são os pronomes pessoais. E eu já quero desde agora que vocês memorizem eles, porque eles são muito importantes em todo o uso do vernáculo, todo o uso da língua. Então, I é o pronome pessoal de primeira pessoa. You, segunda pessoa, significa você. A terceira pessoa, em inglês, eu vou ter o he, que é o ele, she, que é ela, e it. Eu vou me referir a coisas ou animais. Então, quando eu tiver um cachorrinho bem fofinho, eu não vou falar he or she, porque em inglês, animais são it, são comparadas a coisas, seres que não são pessoas, ok? Então, he para ele, she para ela e it para coisas ou animais. É muito importante que a gente lembre que esses três pronomes são a terceira pessoa do singular. Nós temos no plural we, que somos nós, you, são vocês, e they, que são eles. Aqui lembrando da nossa pronúncia, da nossa primeira pronunciation tip, aqui nós falamos they, porque nós começamos com TH. Então, TH pronuncia-se they, ok? Não é they, é they, ok? Types of pronouns, aqui eu trouxe uma tabela com alguns tipos de pronomes. São os pronomes subjetivos, que eu acabei de mencionar. I, you, he, she, it, we, you, they. Paralelamente a eles, né, referindo, na mesma linha deles, nós temos os object pronouns, que é quando eu me refiro ao pronome objetivo, né? Então, é equivalente ao I, vai ser me, segunda pessoa you, terceira pessoa him, her ou it, primeira pessoa do plural us, segunda pessoa you e terceira them. Observem que no plural, a terceira pessoa do plural é sempre igual, não importa se é homem, mulher, coisa ou animal, ok? Apenas no singular que a terceira pessoa vai ter essa variação, ok? Na terceira pessoa do plural é sempre they, them, ok? Não vai ter diferenciação. Nós temos os possessive pronouns, que é o mine, yours, his, hers ou its, ours, yours e theirs. E os reflexive pronouns, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Os possessive pronouns eu vou utilizar quando eu quero referir a algo que é da minha posse, ok? E os reflexive pronouns é quando eu quero me referir a mim mesmo, a você mesmo. Estou usando uma ação reflexiva, ok? Nós temos outros tipos de pronouns, que são os relative pronouns, who, which, that, quem, que, né? Os dois, na tradução, por isso que nem sempre a tradução é muito boa. Na tradução, esses três pronomes seriam o mesmo, que, né? Mas em inglês é o who, which e that. Who para pessoa, which para coisa, e o that pode ser usado para ambos, a depender do contexto. Os demonstrative pronouns, this, these, that or those. This é este, these é o plural de this, que é estes. E that é aquele, e those é o plural de that, que é aqueles. Os indefinite pronouns, some, any, few, little, são pronomes indefinidos. Alguns, algum, poucos, né? E os interrogative pronouns, muito utilizados nas frases interrogativas, what, who, where, when. O que, quem, onde e quando. Todos são pronouns. Como eu disse, na próxima aula nós vamos tratar um pouco mais sobre os pronouns. Então, por hora, é isso que nós temos, ok? Seguindo,
A próxima classe de palavras são as conjunctions. Conjunctions são muito importantes na questão da leitura, porque elas são usadas para unir frases, né? Assim como no português nós temos as conjunções, elas unem frases, unem ideias, né? Exemplos aqui. She did crossword puzzles and read the news as he worked on finishing his test. Presta atenção. Nessa frase nós temos 3 verbos. She did, é o verbo to do. She did crossword puzzles. Ela fazia caça-palavras, crossword puzzles. E o outro verbo read. E lia o noticiário. O and é a conjunção e, tá ligando a ideia. Ela fazia as duas coisas. O as significa enquanto. Enquanto ele trabalhava em terminar suas tarefas. Ok? E um outro exemplo, I like dancing because it makes me feel happy, but it demands a lot of dedication. Nós temos a conjunção because, que significa porque, e but, que é o mas, ok? Lembrando que because é a conjunção, é utilizada em frases afirmativas. E quando eu estou usando interrogações, eu uso why, ok? O porquê em interrogação é why. Enfim, esses foram os parts of speech, as 9 classes de palavras. Quando formos utilizar um texto, nós vamos ler um texto, é muito importante conhecê-los, porque assim eu consigo identificar o que é um verbo, qual é o papel de um verbo numa frase, qual é o papel de um substantivo numa frase. Isso vai me ajudar a entender o contexto daquela leitura e daquele texto, ok? Mas, além das palavras isoladas, é muito importante que nós reconheçamos o significado, às vezes, de um grupo de palavras. São os chamados sintagmas nominais. Gente, eu confesso que eu acho essa expressão feia, né? Um nome feio. Então, eu prefiro usar grupos de palavras. Mas não só eu, assim como vários autores, né, de língua inglesa utilizam esse termo grupos de palavras, em vez de sintagma nominal, que fica um pouco, né, formal demais. Então, são formados por um núcleo substantivo e um ou mais modificadores, que são adjetivos ou outros substantivos. Em inglês, ao contrário do português, os modificadores aparecem antes do núcleo, que será quase sempre a última palavra do grupo. Ou seja, no grupo de palavras, o núcleo dela vai ser geralmente a última palavra. Nós vamos ver alguns exemplos à frente, aqui eu estou só dando algumas pinceladas gerais. No entanto, se for incluída uma preposição, por exemplo, in, on, at, of ou for, se for incluída uma preposição no grupo, o núcleo será a palavra que precede esta preposição. Então, via de regra, quando nós temos um grupo de palavras, a principal palavra é a última do grupo, salvo se nesse grupo de palavras tiver alguma preposição. Aí, a principal palavra vai ser aquela que vem antes da preposição. Vamos praticar? Vocês vão ver que é bem fácil identificar os grupos de palavra e entender essa lógica que eu trouxe agora nas características gerais. Eu vou trazer como principal exemplo as siglas, porque geralmente as siglas são grupos de palavras, né? Então, com base na informação fornecida em inglês, procure deduzir o significado das siglas abaixo. Lembrando aqui de ativar o nosso background knowledge, que é os conhecimentos prévios, todas aquelas técnicas que nós já tratamos nas aulas anteriores. Então, IMF, International Monetary Fund. Olha só, nós temos um grupo de palavras. Qual palavra aqui é um substantivo e que seria o núcleo desse grupo? Exatamente, a última. Fund, fundo. Fundo, essa sigla é bem conhecida, ela é bem abordada no noticiário quase todos os dias de economia. Fundo Monetário Internacional, International Monetary Fund. Viram que no inglês o sintagma nominal ele vem literalmente de trás para frente. A principal palavra é fundo e nós trazemos de trás para frente, Monetário Internacional, IMF, ou em português, FMI. A mesma coisa, o próximo exemplo, European Union, EU. Então, European Union, qual é o nosso background knowledge aqui? Aqui nós temos 2 cognatos bem fáceis de traduzir. European, europeia, Union, união. Então, europeia, união, na verdade é união
europeia, sendo que união, union, é o núcleo desse grupo de palavras. E o último exemplo, também uma sigla muito conhecida, que é UNO, UNO, que é United Nations Organization. Mesma coisa, o núcleo é a última palavra, organization, né? United Nations Organization, ok? Organização das Nações Unidas. Aqui a tradução não veio tão de trás para frente igual nos outros dois exemplos, porque United é o adjetivo que se refere a nations. Então aqui o United veio antes do nations. United Nations Organization, ok? É a nossa famosa ONU. A little more practice, um pouquinho mais de prática para a gente poder compreender a questão dos núcleos de palavras. Olha só, que eu trouxe 5 exemplos de núcleos de palavras e eu quero que vocês identifiquem os núcleos dos grupos nominais abaixo, ok? Cada tópico é um grupo de palavras, ok? Não tem mais de um em cada tópico. Qual seria o núcleo de the long-term effects of farming chemicals on human? Lembrando aquela regra que eu mencionei no início, que se houver uma preposição, o núcleo vai ser aquela palavra que precede a preposição. Então, olha esse primeiro exemplo. Nós temos uma preposição no meio de todo esse grupo de palavras que é of, ok? Então, qual vai ser o núcleo? Vai ser a palavra antes de of. Não vai ser a última, ok? Vai ser antes, vai ser effects. Então, the long-term effects. Long-term também são palavras... Aqui tem muitas palavras cognatas, ok? Às vezes não tão cognatas, mas um pouco mais semelhantes, né? Quando a gente ativa aquela lexicon inference ou background knowledge, que eu já falei tanto, que é o nosso conhecimento prévio, nós conseguimos identificar quase todas as palavras. Então, long term é um cognato, longo termo, né? Então, the long term effects, os efeitos de longo termo dos farming chemicals on human, dos químicos, farming é de fazenda, dos agrotóxicos, né? Em humanos, ok? Então, os efeitos de longo prazo dos agrotóxicos em humanos, ok? Viram que depois do of, as palavras seguem em ordem, inclusive para traduzir. Farming chemicals é agrotóxicos, né? Os químicos de fazenda, mas agrotóxicos em humanos. Eu não precisei ler de trás para frente para traduzir, apenas antes do long-term effects, ok? Seguindo para o próximo exemplo. Higher levels of beneficial nutrients. Olha só, quais são as palavras aqui que seriam cognatas para nós? Beneficial, nutrients, certo? Benéficos e nutrientes. Higher levels. Olha só, level não é uma palavra que é um cognato. Mas, se você já jogou videogame alguma vez na sua vida, seja desde quando lançaram o Atari, lá na década de 80, de lá pra cá, todo mundo já jogou um videogamezinho e sabe que level é nível. Então, higher, níveis de nutrientes benéficos, tá? Higher, aqui eu vou traduzir pra vocês, higher significa mais altos, ok? High é alto, higher é o mais alto. Quando eu coloco o ER no fim de um substantivo, de um adjetivo, perdão. Quando eu coloco um ER no fim de um adjetivo, eu quero dizer que ele é o mais, né? O mais alto, quer dizer. Então, higher levels of beneficial nutrients. Voltando ao que pede o enunciado, qual seria o núcleo do grupo nominal? Bom, esse grupo nominal tem uma preposição de novo, que é o of. Quando nós temos uma preposição, o núcleo vem sempre antes da preposição. Então, o núcleo seria a palavra levels, níveis, ok? Níveis elevados de nutrientes benéficos, ok? Seguindo para o próximo exemplo, Environmental Studies Classes. Nós não temos nenhuma preposição. Tá vendo que as palavras não vêm ligadas por nenhuma preposição. São 3 palavras. Nesse caso, o núcleo vai ser sempre a última palavra. Então, a última palavra aqui é classes. E sim, é um cognato, significa classe, ou então
aula. Então, Environmental Studies Classes. Studies, nós sabemos que é estudos. Environmental, de fato, é uma palavra que não é tão conhecida, apenas quem trabalha na área já deve conhecer, mas significa meio ambiente, ok? Então, Environmental Studies significa aulas de estudos do meio ambiente. O próximo exemplo e penúltimo, Childhood Respiratory Disease. Mesma coisa, temos alguma preposição aqui? Não temos. Nós temos 3 palavras que não estão unidas por nenhuma preposição. Nesse caso, novamente, o núcleo desse grupo de palavras vai ser a última palavra. Por que eu tenho repetido tanto esse exercício? Porque causa um pouco de confusão mesmo quando nós vamos ler, às vezes, né? Porque nós temos a tendência de ler na ordem em português, que é sempre uma palavra depois da outra. E em inglês, às vezes, essa ordem se inverte. Então, no caso aqui, Childhood Respiratory Disease. Então, a última palavra vai ser disease e essa vai ser o núcleo. Disease significa doença. Childhood Respiratory Disease. Olha só, nós temos um cognato, respiratório. Então, eu já disse que disease é doença, então são doenças respiratórias. E childhood significa infância. Então, doenças respiratórias da infância. E o último exemplo, the most impressive proposal. Olha só, nós temos palavras cognatas? Temos. Impressive, impressionante, impressivo, né? Impressionante. Proposal é proposta. Não é tão cognato assim, mas ativando aquele nosso conhecimento prévio, né? Lembrando que as palavras em inglês têm muita origem latina. Então, proposal dá pra gente lembrar da palavra proposta. Então, the most impressive proposal. Temos alguma preposição? Não temos. Temos um artigo, mas não temos uma preposição. Então, a última palavra vai ser o núcleo. Então, a palavra principal vai ser proposal, proposta. Proposta impressionante. E the most? O que significa the most? The most é o advérbio que eu uso para aumentar a qualidade do meu adjetivo. Quando eu quero dizer o mais. Então, o mais ou a mais, no caso. A mais impressionante proposta. A proposta mais impressionante, ok? Então, the most significa o mais, né? The most impressive proposal. Então, assim, nós temos os exemplos dos núcleos dos grupos de palavras, ok? Aqui nós temos as respostas do exercício anterior. The long-term effects of farming chemicals on human. Aqui, no caso, a preposição separou 2 grupos de palavras, né, na primeira frase. Mas o principal continua sendo effects. Higher levels of beneficial nutrients, né, nutrientes. Environmental studies classes, childhood respiratory disease e the most impressive proposal. Vamos então praticar um pouquinho mais? A little more practice. Aqui eu trouxe 5 exemplos e nós vamos abordar para descobrir o núcleo dos grupos nominais. Olha só, esse primeiro exemplo ficou um pouco longo, né? Vamos trabalhar sobre ele. The long-term effects of farming chemicals on human. Vamos começar traduzindo a frase, né? Tentando identificar o significado de cada palavra. Puxando lá por aquelas técnicas da última aula, de cognatos, falsos cognatos, conhecimento prévio, ok? Então vamos lá. Nós temos effects, né? Long term, né? Vamos pela primeira palavra. Long term são cognatos. Longo termo, né? Longo prazo, né? Termo, prazo. Então, effects, efeitos. Of farming chemicals, também a gente consegue lembrar de químicos. On human, humanos. Então, nós temos longo prazo, efeitos, químicos, humanos. São palavras dessa frase, nós já temos 4 palavras conhecidas. The, a gente viu que é um artigo definido. Of é uma preposição, que significa de ou dos, né? Farming é rural, né? Tem a ver com farm, que é fazenda, ok? E on é uma preposição também, que a gente usa como em. Então, the long-term effects of farming chemicals on humans. Vamos ver qual é o núcleo desse grupo de palavras? Bom, aqui eu tenho uma preposição no meio, né? Que é o of. Então, essa preposição vai atrair o núcleo para antes dela.
Então, nós temos aqui effects, né? The long-term effects. Assim como nós temos farming chemicals on humans. Olha só, nós temos outra preposição que é on, ok? Então, chemicals vai vir antes de on. Nós temos aqui, então, 2 núcleos em um grupo bem grande de palavras, ok? Então, os efeitos de longo termo, de longo prazo, dos agrotóxicos, farming chemicals, os químicos de fazenda, né? Os agrotóxicos em humanos. Então, nós temos 2 núcleos desse grupo nominal. O próximo exemplo, higher levels of beneficial nutrients. Aqui nós temos uma preposição novamente, né? O of aparece aí novamente. Higher levels of beneficial nutrients. Mas olha só, nós temos levels são níveis. Beneficial, a gente consegue entender também que são benéficos, né? E nutrients também é bem parecido com o português, que são nutrientes. Então, nós temos níveis, benéficos, nutrientes. A gente consegue entender que a principal palavra seria a última. Mas nós poderíamos ter dois núcleos, que seria a que vem antes do of, que é o levels, e nutrients. Higher levels of beneficial nutrients. O próximo exemplo, Environmental Studies Classes. Aqui nós não temos nenhuma preposição. Então, qual que vai ser o núcleo aqui? Sem dúvida alguma, a última palavra. Environmental Studies Classes. Então, classes, a gente consegue entender classes ou aulas. Studies, estudos. E environmental, quem é da área de ambiental vai conhecer essa palavra, porque ela é bem utilizada, mas quem não é, significa meio ambiente. Então, aula de estudos do meio ambiente. Assim como no exemplo abaixo. Childhood Respiratory Disease. Não tem nenhuma preposição. Então, o núcleo vai ser a última palavra. Disease. Disease significa doença. Doença respiratória da infância. Childhood é a tradução de infância. E o último exemplo, the most impressive proposal. Proposal é proposta. Impressive é um cognato, que significa impressionante, né? E the most é o advérbio que eu uso para aumentar o meu adjetivo e dizer que ele é o mais. Então, ou a mais, no caso. A proposta mais impressionante. A mais impressionante proposta, né? No caso, colocando na ordem mais utilizada no português, a proposta mais impressionante, ok? Olha lá, vamos ver o resultado. The long-term effects, né, como eu disse, of, então veio antes. Farming chemicals, chemicals veio antes da outra preposição. Então, nós temos 2 núcleos nessa primeira frase. No segundo grupo de palavras, nós temos nutrients como principal, porque o levels, ele vai estar junto do higher levels. Então, o levels também seria um outro grupo. Eu peço desculpa por não ter o destaque, mas a gente corrige. Environmental Studies Classes, né? Aqui não temos preposição, a última palavra foi o núcleo. Childhood Respiratory Disease, a mesma coisa. The Most Impressive Proposal, também, ok? E assim nós demos uma analisada nos grupos de palavras, que são geralmente formados por um substantivo e as qualidades desses substantivos, trazidas por adjetivos, que às vezes são complementados por advérbios e formam um grupo de palavras. Olha, qual é o segredo? Eu vou sempre procurar primeiro o substantivo, que vai vir geralmente na última posição do grupo, né? Vai ser a última palavra do grupo, a não ser que tenha uma preposição no meio de tudo isso daí, e aí a gente atrai o substantivo para antes da preposição, ok? Eu vou trazer alguns exercícios para vocês no material de apoio sobre grupos de palavras, para ficar um pouco mais fixado esse tópico. Ele é muito relevante porque na leitura de um texto, às vezes o leitor pode se confundir, porque a gente em português usa às vezes uma ordem diferente na colocação de substantivos e adjetivos, né? Geralmente no português o substantivo que vem primeiro, né? E as qualidades dele vêm em seguida. No inglês, geralmente isso se inverte, ok? Então, muita prática, muito estudo para a gente poder fixar bastante esse conteúdo e assim conseguir fluir mais na leitura do idioma e mesmo na escrita,
ok? E por fim, vamos para a nossa pronunciation tip do dia, nossa dica de pronúncia. Eu quero pegar com vocês o sufixo ed, o ed, o famoso ed. Por quê? Porque eu posso ter 3 formas de pronunciá-lo. E nenhuma delas é como o brasileiro geralmente costuma achar que é. Né? Geralmente, quando nós vemos aqui um exemplo, o primeiro exemplo ali, helped, né? A pessoa já vai logo falando helped. A gente não usa esse ED aberto. Nós não falamos helped. Praticamente nós não pronunciamos o E, ok? Ele vai ter um som. Quando nós temos verbos terminando num som não vocal, né? Voiceless sound, ele vai ter um som de T, ok? T. Quando são verbos terminados com um som vocal, ele vai ter o som, ou uma vogal, ele vai ter o som de D, ok? E quando são verbos terminados com som de T ou D, aí eu vou usar o D, ok? Essas expressões, esse Tzinho entre barras, esse Dzinho, esse ID, na verdade, são os símbolos internacionais de pronúncia, ok? Então não é que ele vai ter som de T, ele vai ter som de T. Não é que ele vai ter som de D, ele vai ter som de T. E não é que ele vai ter som de ID, ele vai ter som de T, ok? São os fonemas, ok? Então, exemplo, o verbo help, quando eu coloco o ed e jogo ele para o passado, fica helped, ok? Finish vira finished. Kissed vira kissed, ok? Dance, danced. Laugh, left. Look, looked. Vejam, eu não falo looked, eu falo looked. Eu não pronuncio o E praticamente. Wash vira washed. Não é washed. I washed my clothes. No, I washed. E watch, watched. Ok? Eu não vou pronunciar o E. Eu vou manter esse E mudo e eu vou pronunciar como se fosse um T. Ok? Quando são verbos terminados com sons não vocálicos, né? Desculpa, com sons vocálicos, né? O B, o G, o L, o M, o N, o R, o V, o Z, né? Ou terminados por vogais, ele vai ter o som de D. Então, rub vira rubbed. Bag vira bagged. Call vira called. Veja, eu não falo called. I called my mother. Não, I called. Claim vira claimed. Clean vira cleaned. Offer, offered. Love, loved. Realize, realized. Aqui eu vou até falar o E porque love e realize são verbos que terminam com E. Então o som do E não vai sumir totalmente. Mas não vai ser loved. Não vai ser realized. Vai ser loved. Realized. Ok? O E vai vir quase mudo. E por fim, os verbos terminados com som de T ou D, eu vou usar it. Então, o verbo want vira wanted. And, ended. Educate, educated. E need, needed. Ok? Eu não vou falar needed. I needed my pen to write the text. Eu precisei da minha caneta para escrever o texto. I needed. Ok? Não é needed. Needed. Ok? E essa pronúncia é muito importante porque ela traz um indicativo de fluência maior. Então, treinem em casa, pratiquem na frente do espelho, lembrem das outras dicas de pronúncia que nós já tratamos, continuem praticando e eu sempre vou trazer dicas de pronúncia para podermos ampliar a qualidade do nosso vocabulário e da nossa fala, ok? Não é o foco principal do curso, como nós já tratamos a fala, mas sempre que possível eu vou sim trazer, porque é impossível nós estudarmos um idioma e não falá-lo, ok? Sendo assim, terminamos a nossa aula por hoje. See you later. See you next class. Bye bye.